Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui sobre conteúdos do canal Pílula Enem. Hoje a gente vai falar sobre cinemática e as definições. Então é importante que elas são aí no ramo da física, tá certo? Então a cinemática aí, a gente trata de alguns conceitos que a gente vai abordar referente ao referencial, movimento, repouso, trajetória, deslocamento e esse ponto material. Então, a cinemática, ela está relacionada ao movimento, né? Estuda aí esse movimento sem saber a causa dele, ou seja, o corpo já está em movimento. Então, aqui a gente tem alguns pontos a se observar, que eu não vou nomear aqui, né? A gente tem essa pessoa aqui embaixo, né? Uma figura ilustrativa que tem um pássaro voando aqui, ele deixou cair alguma coisa aqui na cabeça dele. Então, aqui é o nosso observador A, o ponto A. O pássaro vai ser o B e você será o observador C, tá certo? Então, quando a gente trata aí de algumas situações, o pássaro ele deixou esse objeto cair e esse objeto caindo aqui ele vai ter possíveis observações em diferentes pontos aqui que a gente está observando. Então, o referencial, que é esse primeiro que a gente está observando aqui, é o ponto que determina se o objeto ele está em repouso ou em movimento. Então, por exemplo, no ponto C, que é você aqui, ó, o pássaro ele está em movimento ou repouso em relação a você. Então, você é um referencial. Então, o referencial vai depender de qual que é o objeto, tá certo? O objeto. Se ele está em repouso ou movimento, tá? Então, o movimento ele vai ser o quê? É a mudança de posição quando ele aproxima ou afasta. Então, por exemplo, no caso do A aqui, ó, o pássaro, nesse ponto aqui, ele está mais distante. Aqui ele está mais próximo. Então, o movimento, ele trata dessa mudança de posição. Mudança de posição, tá? O repouso, no caso aqui, é quando a posição de um objeto, ela não se altera em relação a um referencial. Então, por exemplo, o pássaro, o B aqui, em relação ao C, que é você está olhando da tela aí, não é? Então, ele não altera a sua posição em relação... você não altera a sua posição em relação ao pássaro. Então, no caso, o C aqui, ó, ele estaria tendo uma visão em relação ao B, né? Ele estaria tendo uma relação de repouso, tá certo? Então, ele não altera... aqui, ó, ele não altera a sua posição com o referencial, tá? Ele está relacionado a um referencial. E a trajetória, ela está relacionada com essa linha que determina as diversas posições, né? Então, a linha em relação à posição. A linha da posição. Então, a posição, por exemplo, do B. No caso aqui, ó, você provavelmente, eu vou desenhar aqui uma trajetória, por exemplo, de você verificando. Então, vamos supor aqui que ele soltou esse objeto aqui, né? Então, até para ele atingir o ponto B, ele vai ter uma velocidade que vai estar vetorialmente destinada para cá. E ele também vai ter uma velocidade, né, verticalmente aqui, ó. Então, ele vai fazer essa trajetória aqui, ó. Em qual referencial? No referencial você, que é o ponto C. Mas para essa pessoa aqui, ó, para o A, provavelmente ele vai estar observando essa trajetória aqui, ó. Tá certo? Essa outra trajetória, na observação do ponto A e do ponto B também. Então, a trajetória, ela vai depender do meu referencial, quem que está sendo observado, tá certo? E o deslocamento é a distância percorrida. É uma distância percorrida referente a quem aí? Referente ao meu ponto inicial e final, tá? Então, eu tenho o ponto inicial e final aí, tá certo?
Se o deslocamento ele vai e volta para o mesmo ponto, ele não deslocou, tá? Ele percorreu distância, ele foi 0. E o ponto material aí as dimensões importam. Dimensões, elas importam. Tá certo? Então aqui eu tenho as definições e eu consegui observar o movimento aqui. Então esse pássaro, quando ele solta o objeto, ele vai fazer um movimento de uma parábola, né? Parábola. E aqui, no caso do referencial você, e no caso do B aqui ele vai ser uma reta, tá? Essas são as definições iniciais.